Havia 8 anos que Marina Piná era promotora. Tinha visitado a favela várias vezes, embora seu trabalho não o exigisse. Podia investigar a partir da sua sala, como faziam todos os colegas. Mas ela preferia conhecer as pessoas sobre as quais lia nos despachos. Menos de um ano antes, sua investigação ajudara um grupo de famílias que morava perto de um curtume a ganhar um processo contra a fábrica de couro, que jogava cromo e outros dejetos tóxicos na água. Tinha sido um extenso e complexo processo penal por danos. Os filhos das famílias que viviam perto daquela água, que a bebiam, embora suas mães tentassem tirar o veneno dela fervendo-a, ficavam doentes, morriam de câncer em 3 meses. Horríveis erupções na pele destroçavam seus braços e suas pernas. E alguns, os menores, tinham começado a nascer com malformações. Braços a mais, às vezes 4, os narizes largos como os de felinos, os olhos cegos e próximos às têmporas. Não lembrava o nome que os médicos, um tanto desconcertados, tinham dado àqueles defeitos de nascença. Lembrava que um deles os havia chamado de mutações. Sob a Água Negra, em As Coisas que Perdemos no Fogo, por Mariana Henriques, editora Intrínseca, 2017, tradução de José Geraldo Couto. Oi, eu sou o Arthur Marqueto e está começando mais uma Leitura Estranha. Hoje, eu, o Jorge Amaral e a Ana Raíssa, a gente vai falar de 3 contos da escritora Mariana Henriques. São os contos Sob a Água Negra, O Menino Sujo e A Casa de Adela. Os 3 estão no As Coisas que Perdemos no Fogo. Antes disso, claro, vocês já sabem. Para conhecer mais do projeto, ver os próximos textos, ver os episódios que a gente já saiu, conferir as metas e os materiais de apoio, se vocês quiserem, é só acessar o apoia.se/leitura estranha. É lá que você pode apoiar a gente, que você pode ver as nossas redes sociais para acompanhar o podcast e visualizar também as metas, porque a gente pode fazer mais para frente o que a gente tem de interesse para trazer para vocês. Mas se vocês quiserem contribuir, além disso, sempre compartilhe esse episódio com quem você acha que pode gostar e também escute a gente pela Aurelo, que lá cada play é remunerado e a Aurelo é um tocador de podcasts. Então é só dar um play lá e escutar e a gente já ganha o nosso troquinho. Mariana Henriques, então, é uma escritora argentina nascida em Buenos Aires no dia 8 de dezembro de 1973, portanto, uma escritora de 53 anos. Ela é jornalista, também professora. Ela faz parte, de alguns grupos de escritores, ou os conhecidos pela nova narrativa argentina, ou do que a gente vai falar mais pra frente aqui, desse novo momento do horror latino-americano. Ela escreve, basicamente, tipos de narrativa que se enquadram no gênero de terror. Traduzido, a gente já tem 2 coletâneas de contos dela. A primeira, Os Perigos de Fumar na Cama, que saiu aqui, essa primeira coletânea dela. Depois também As Coisas que Perdemos no Fogo, que é a coletânea que a gente vai tratar hoje. E também escreveu a novela, um romance, Nossa Parte da Noite. Imagino que seja um romance, pelo tamanho. Então ela tem algumas influências que a gente vai tratar aqui. Ela tem alguns tipos de escrita. E os 3 contos que a gente separou hoje, então a gente tem, nessa ordem que a gente vai tratar no episódio, a gente tem o Sob a Água Negra. O Sob a Água Negra vai falar de uma violência policial que acontece em uma favela que fica à beira de um rio. E ali os policiais, eles matam jovens que não aceitam fazer os trabalhos deles de, tráfico, roubo, e, enfim, coisas que eles almejam ali de corrupção. Matam esses garotos e jogam dentro do rio. E a gente acompanha uma promotora que está em tentativa de prender esses policiais, quase uma corregedoria ali. Enquanto isso, acontece um desdobramento misterioso no assassinato recente de 2 outros jovens, o Emanuel, que é um dos meninos, aparentemente ele volta, E aí a gente fala que ele é bem Lovecraftiano, que ele tem uma pegada nesse sentido. A gente fala mais sobre isso logo mais. A gente tem O Menino Sujo, que é uma história de uma moça de classe média que opta por morar num bairro bastante pobre e viver naquela situação ali, enquanto ela tem contato com um menino que mora na frente dela. É um menino ali bastante pequeno, que é filho de uma mãe adicta. Ela
fuma, tem ali os dedos sujos do cachimbo de crack, os dedos e tal. E ao mesmo tempo a gente tem o desdobramento do bairro, que é um desdobramento de alguns altares de dedicação a algumas entidades ali, alguns santos da região, um santo decapitado e o Senhor Morte. E nesse meio tempo aparece a notícia de um jornal de uma criança que surge decapitada. E os ritos, os santos pagões ali, e essas questões que aparecem, e ela fica crente de que esse menino que aparece decapitado é o menino vizinho da frente dela, e que isso acontece logo depois de uma cena em que eles têm juntos, em que ela cuida dele por um período da noite, dá janta e sorvete pra ele, e ela passa então a tentar lidar com essa angústia dela, com esse trauma dela, e como é que ela vai entender esses desdobramentos, e o bairro todo ele fica em pânico. O último conto, A Casa de Adela, é um conto mais misterioso, um pouco menos concreto no que diz respeito em relação aos outros dois. É uma história de 3 crianças. A gente acompanha a história pela perspectiva da irmã mais nova de um garoto. E esse garoto tem uma amiga, a Adela especificamente, que é uma garota sem o braço esquerdo, que é ali um pouco exilada do colégio, e eles dois acabam ficando amigos, mas eles ficam amigos porque eles amam narrativas de terror. E aí, nessas histórias, nessas assistidas de filmes deles, eles encontram uma casa mal assombrada no bairro. Eles resolvem um dia invadir essa casa, e os desdobramentos a gente já sabe que não serão bons desdobramentos, porque logo no começo do conto a gente descobre que essa irmã já está lidando com o suicídio do irmão, que não aguentou os desdobramentos do que aconteceu na noite em que eles entraram efetivamente na casa de Adela. Então, pra gente começar, acho que a gente pode falar um pouco dessa estrutura de horror dela, né? Eu gosto muito de como ela trata e como ela delimita o conto dela, porque eu acho que a Mariana Enriques, ao longo de toda a obra dela, ela mostra uma estrutura no conto que eu acho muito interessante, né? Se a gente for, sei lá, parar pra ver histórias de tradição oral, contos, essas coisas que a gente ouve, sei lá, da loira do banheiro, essas histórias que passam de boca a boca, ou até mesmo, sei lá, pegar uma estrutura de conto de terror tradicional japonês, né? O Kwaidan, que tem, por exemplo, do Lafcadio Hearn, esses dessa tradição que ele bebe, são contos que acabam em momentos muito específicos, né? Então a gente tem um desenvolvimento, a gente tem um negócio ali, pá, acaba. E você fica, pra onde vai essa história? O que tá acontecendo? Não, ela tá preocupada ali em criar esse suspense e em cortar no momento de maior suspense e você ficar ali perdido, tipo, qual que é o desdobramento? O que aconteceu com o menino? O que aconteceu com a casa? Ela fugiu, a moça fugiu da vila, ela conseguiu sair da favela, o que aconteceu? Né? Eu acho que ela tem, primeiro assim, do que salta pra mim nessa construção do terror dela, é essa estrutura, essa opção de estrutura que ela faz. E eu gosto bastante, eu não sei se isso incomoda vocês. A gente já chegou a discutir um outro livro dela no 30 Minutos, e foi um tema de debate, assim, de onde ela acaba o conto. Parece que falta um pedaço. Eu acho que é uma coisa muito intencional dela de manter o suspense lá em cima e cortar pra gerar esse incômodo e você conseguir continuar com essa sensação horrível, não só no que ela tá escrevendo, mas também de acordo com a estrutura e o estilo, né, do que ela tá escrevendo. Eu gosto bastante, assim, pra mim tem uma estrutura bastante parecida com o Allan Poe, nesse sentido de que tem um crescendo, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo e chega no clímax lá no finalzinho. Eu acho que a diferença talvez seja um pouco que você apontou, assim, né? Que o Poe, ele ainda tem um fechamento, né? Ele normalmente, nem que seja um parágrafo ali, tem algum fechamento. E ela corta. Agora, eu acho que também tem muito a ver com o que ela tá propondo enquanto fantástico, enquanto horror, relacionado aos temas dela, né? Porque esse novo horror latino-americano, né? Essa pegada que ela traz, tá muito relacionado com o cotidiano, né? Com trazer esses elementos que são tradicionais, né? Casa mal assombrada, o fantasma, uma aparição, coisas que são, né, de uma tradição que ela até diz, né, que a inspirou, né? Vem do Poe, vem do gótico, né? Que já se soma também um pouco com o realismo mágico, né, do Garcia Marques, Cortázar e tal, então tem às vezes uma pegada desse tipo também, só que ela tá propondo muito uma questão social, né, do quanto a vida nesses cenários, né, nesse tipo de cidade latino-americana, sob às vezes ditadura, às vezes desigualdade, às vezes poluição, né? Várias dessas questões, elas tornam a vida meio horrível, assim, né? Tornam a vida em si, ao mesmo tempo estranha, um pouco fantástica às vezes, né? Mas esse estranhamento dela está muito relacionado com ressaltar esses lados bizarros da vida cotidiana nesses cenários, né? Mais contemporâneos. E eu acho que deixar em aberto
é um pouco dizer que essas coisas não se resolvem, né? Essas coisas estão em aberto, assim, sabe? Elas não têm um fechamento, né? Não vai ter aquele fechamento que nos traz um certo conforto de que, bom, fechou aqui a história, resolveu, né? Vou pra próxima, mas essa não vai me perturbar. Não, vai ficar te perturbando, né? E até antes aqui a gente comentou de algumas que ficam mesmo latejando na gente. A gente às vezes lembra, assim, né? Do nada, né? Porque não fechou, né? Não tem esse fechamento. E essa aí, né? A Água Negra que a gente falou, eu até comentei antes, assim, me lembra muito São Paulo. Então, cada vez que eu leio, né? Alguém que cresceu em São Paulo e tal, vem a mesma sensação, assim, né? De ter um rio muito poluído, que em volta muitas, né? Muitos casebres ali, alguma favela, uma sensação de que a qualquer momento alguma coisa podre pode sair daquele rio ali, então, e você tendo que passar por aquilo com um certo automatismo, assim, né? Uma certa naturalização que é bizarra também, né? Olhando para tudo isso e às vezes tentando não ver, né? Mas é impossível desver essas coisas praticamente. Então, eu acho que essa estrutura dela faz muito bem esse jogo, assim, entre nos colocar na tensão, num estilo que já é, né, clássico até do horror, mas nos deixar nessa abertura, né, nessa angústia, assim, de alguma forma, sabe? Eu tava ouvindo aqui o George, é basicamente o porquê que eu gosto dela e desses finais abertos. Eu sei que muita gente tem dificuldade, sente uma frustração, né, quando o conto é cortado ou o livro não se resolve. Eu tendo a achar que a Mariana corta ainda mais cedo do que o comum para autores como Allan Poe, como você falou, né, que ainda te dá uma cena chocante. O do gato, sim, né, você abre a parede e você vê o gato. Ou então você tem uma cena chocante e não explica mais nada. Ela não tem nem essa cena chocante de final. Parece que ela escreve a cena chocante e corta, né? Ela fala, escrevi, agora eu vou apagar. O que eu queria dizer era isso, aí eu vou tirar essa cena final. E eu acho isso muitíssimo interessante. Eu lembro que um exercício que eu detestava fazer na escola, detestava, era aquele que a professora dava um texto e falava assim, escreva o final. Aí eu detestava, não me peça para escrever o final de nada. E hoje eu penso que, será que eu já não gostava disso? Claro, porque eram textos na época da escola claramente sem final, mas que tinham um final, eles foram pensados em textos com final. Mas eu acho que eu já gostava de lidar com esse desconforto. Então é um desconforto, usando a palavra que o Jorge usou, mas não é uma frustração do conto, de perder o conto nesse momento, assim, né? No Água Negra eu ainda acho que ele nem é tão assim, porque como ele tem essa estrutura bem Lovecraftiana, e tem muita coisa acontecendo, né, é a batucada e ela acha que é um ensaio de carnaval, depois vira como se fosse um festejo de rua, aí você vê que não é um festejo, é meio um cortejo de um morto, mas é um cortejo de um santo, e aí é como se o cara, é aquela questão, né, do andor lá. Eu acho que seria impossível você dar uma resolução para tudo isso que acontece de repente. Nesse ponto, quando ela fala, por exemplo, das mutações que acontecem porque as pessoas estão expostas àquela água podre, é uma água que é um rio que não respira, e ela fala disso, né? É um rio que ele foi morto, né? O rio inicialmente você jogava lixo ali, e tem um momento que um personagem lá, que é o padre, fala assim, eles mataram o rio de propósito, eles cobriram inclusive o rio com barcos encalhados para o que mora no fundo não voltar. Então é um rio que foi morto. Então as pessoas que estão expostas àquele rio, elas começam a nascer, elas começam a ficar doentes e morrer, e algumas pessoas começam a nascer com deformidades, e são deformidades que puxam para um lado meio aquático, né? São pessoas que têm dedos que parecem tentáculos de lula, ou que parecem que têm aquelas... Como é que é o nome? Ventosas. Ventosas. Então é uma coisa bem aquática. É bem Lovecraftiana mesmo. O rosto muito alongado, então o nariz é muito largo, como um nariz felino. Os olhos são nas têmporas. A boca não tem dentes, né? É assim, como se fossem outros seres, né? Que não humanos, assim. O Arthur falou que uma miscigenação é por aí, assim. Então, na construção que ela faz, basta ela mostrar, ela não precisa ficar te explicando. Ela começa a explicar, né, que olha, esse rio, claro que, como ela traz essa questão social, né, da favela, isso aqui começou a causar dificuldades para as pessoas, né? As pessoas começaram
passar mal e depois começaram a ter câncer por causa disso e depois começaram a nascer defeituosas. E aí ela descreve algumas pessoas. Tem um personagem que ela fala, ele já era um bebê feio e ele cresceu e ele ficou medonho, assim, porque essas características se acentuaram muito. Então, eu não preciso ir além disso. Você já recebeu a sua dose de coisa terrível para lidar. Então aquilo é estranho, aquilo é grotesco, aquilo é repulsivo. E aí não precisa, eu acho que não quero usar genialidade, porque eu acho que essa palavra está perdendo o significado. Mas a grande força da escrita dela está em não precisar ficar repisando essas coisas. Né? Ela te mostra e ela te mostrou. E você que lide com esse desconforto. Ela passou para a próxima cena e você ainda tá assim pensando, caraca, como é que é esse negócio da cara desse menino? Meu Deus do céu. E aí eu gosto disso de estar aberto, né? De estar... Ela pinta para você aquela cena ou aquela circunstância, né? Mas nesse caso desse conto especificamente do Água Negra, ele é muito visual, né? São palavras escritas, pichadas na parede. A favela que tem muita informação, né? Tanto pela constituição da favela em si, né? Que são muitas casas e aquele rio cheio de coisas e acontecendo um cortejo e barulho e muita coisa acontecendo. E seres muito estranhos. Quanto o que ela queria te mostrar, que ela já queria te mostrar e tudo aquilo que já está acontecendo. Então você tem muita movimentação, muito motion, né, nessas cenas. Então ela te mostra. Ela não precisa mastigar, ela não precisa e ela não quer mastigar aquilo e levar a uma resolução. Porque, e aí eu concordo novamente com o George, porque nem tem uma resolução. Essas situações não se resolvem, não existe ela solucionou esse crime, voltou e todo mundo na favela agora é feliz. Não existe isso, né? É uma circunstância e é uma circunstância estranhíssima, assustadora, tenebrosa e aquilo não tem solução para aquilo. Então, se você não sabe lidar com o desconforto, é o momento. É melhor ainda se você não sabe lidar, porque é terrível. Eu gosto muito da introdução da coletânea Tênebra. Para quem me ouve, enfim, deve ter ouvido isso já umas 500 vezes, mas é porque eu acho uma introdução muito boa, porque os pesquisadores eles vão colocar ali a importância dessa temática, dessas narrativas de emoções negativas, né, que eles chamam. E como é um pouco isso, né? Os personagens são indivíduos, eles não estão envolvidos em projetos, eles não estão envolvidos em questões utópicas, eles não estão mudando o mundo, eles estão ali fazendo o que o indivíduo pode fazer, né? E aí eles entram em confronto com essas limitações, com o que existe de problemas no mundo, né? E é muito interessante, quando a gente diz Lovecraftiano, desse conto do Sob a Água Negra, acho que... é importante que é de fato Lovecraftiano, para que você ouvinte entenda. Existe, inclusive, algumas frases muito características, né, da mitologia do Lovecraft, né, do mitos que eles falam. Tem o Yog-Sothoth, por exemplo, ali pichado na parede, visível ali na pichação. A gente tem a frase repetida exasperadamente pelas pessoas ali da favela, do morto que espera sonhando, né? A gente tem essas questões que a Raíssa trouxe, essas questões dos corpos, ele traz ele muda o lugar, né? O Lovecraft, ele vai construir o horror, o monstruoso dele, como a gente falou já no primeiro episódio da outra temporada, né? No segundo episódio da outra temporada, que é esse esquisito, esse monstruoso que surge da miscigenação, das pessoas não brancas ali e tal. E aqui a gente vê a Mariana Enríquez usar muito isso em relação a uma questão social, uma questão crítica, né? Um problema que nasce ali da poluição, do lixo, do descaso, da falta de cuidado, tudo aquilo que perpassa a construção daquela favela em si. Né? Então, várias dessas pessoas que ela vai encontrar, ela vai descrever essas características que a gente já conhece no Lovecraft, que a Ana já falou, dos seres que são híbridos de algum tipo aquático, né? Ou sejam as mãos com ventosas, os dedos finos que nem tentáculos, a cabeça achatada com o olho na têmpora, que vai remeter a esse visual aquático, peixístico.
E eu acho que tem ali também, eu acho que por fim, bastante da construção desse ritmo e desse personagem que é o Lovecraftiano, né? Então ela está nos documentos, e aí ela vai fazer investigação, e aí já tem uma coisa em andamento, né? A gente já tem um in media res, então já tem uma história no fundo, a gente entra no começo, a gente tem os arquivos. Aí ela vai pra igreja e o padre está, meu Deus, esses pagões só falam isso, filhos da puta, puxa, eu vou morrer, eu não aguento esse conhecimento, né? A gente tem essa narrativa bastante conhecida. Ainda assim, apesar de conhecida, né, já tem essa interpretação diferente que ela dá por essa perspectiva social, por essa outra leitura, por esse outro âmbito de funcionamento, né? A gente já tá vendo a construção desse monstruoso por outra perspectiva, pela questão da problemática social, econômica, enfim, que vai adquirindo ali e vai ganhando mais força. Inclusive, muito curioso, como ela fala isso, né? O padre lá em surto falando, o rio tava morto, eles jogaram lixo, eles jogaram um barco em cima, tava tudo ali. E isso é excelente, esse rio tinha que continuar morto. Aí os policiais começaram a jogar os moleques ali, eles começaram a nadar, e agora o bicho acordou, e aí a gente vê essa procissão, né, bizarra, que remete ao sonho, a visão que ela teve também. Eu acho esse conto bastante... Eu acho ele menos complexo do que os outros, mas eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é bastante acessível, né, de repente, pra quem tem receio de começar a ler alguma coisa da Mariana Enríquez. Eu gosto dele por esse caminho, assim. Eu me senti num espaço bastante conhecido quando eu li ele. eu gosto muito dele também. E você tava falando dessa... Ao mesmo tempo, né, é um resgate do Lovecraft. E um resgate, às vezes, mais próximo a ele do que outros resgates que a gente já abordou na temporada passada, né? Por exemplo, o New Weird, né? Que faz esse resgate, mas... às vezes colocando em mundos alternativos, né? Uma coisa distante. E ela traz isso de volta, né? Pra gente aqui, pro próximo, pro cotidiano, pro, né, material nosso aqui da realidade. Colocando esses elementos, né? Essa coisa do sublime, do grotesco, os corpos, né? Muito estranhos, essas deformações... Só que aí tem também a virada, né? Que a gente falou lá do China Miéville, né? Da forma como encara esse monstruoso. É interessante pensar que quem defende de alguma forma, né, que tudo devia ter ficado lá afundado, morto embaixo do rio, é o padre, né? Exato. Poder colonial, E ali no conto fala, né, que, bom, ninguém ia na igreja dele, né? Só Exato. umas velhinhas de vez em quando. Ou seja, ele já não tinha mais, né, esse poder ideológico de alguma forma ali naquela região, naquele lugar, né? Ele era um representante de algo que já não fazia mais sentido, né? E ele queria que as coisas continuassem como estão, né? Só que alguma coisa emerge. E essa coisa que emerge, que ao mesmo tempo é produto dessa sujeira, né? Dessa degradação, mas também é algo mais antigo, mais ancestral, né? Mais... que fala dessas raízes, e aí ela comenta, né? Dos cultos afro-brasileiros, que também tem aqui uma coisa de raiz, né? De trazer lá de trás, desde a África, do Brasil, né? Então, ela faz essa mistura muito interessante dessas temporalidades, né? E do que é que a gente precisa, de alguma forma, acessar, resgatar, mas que não pode só resgatar, tem que estar mesclado com a situação presente, que é a sujeira, que é o horror, a mutação, né? E aí, diferente do Lovecraft, né, que os monstros eram essas coisas odiosas, o Lovecraft tinha o ponto de vista do padre ali, né? Exato. E não ia ter a promotora, né? Porque uma mulher pro Lovecraft ali na narrativa seria talvez... E que não gosta de polícia ainda. E ali naquela comunidade, né, eles fazem uma celebração dessa coisa que retorna, né? Dessa coisa diferente, desse monstro que pode, de alguma maneira, mudar aquela situação, né? Bom, se surgiu alguma coisa do rio, um monstro gigante, alguma coisa, né? Um Cthulhu da vida ali, que puder fazer uma mudança para aquela situação que nunca muda, ela mesma relata, não, isso é assim desde sempre, não sei o quê, né? O rio já tá morto há muito, muito tempo, os policiais estão fazendo isso há muito tempo. Então, se vier um monstrão para mudar essa realidade, ótimo, bem-vindo, né? E aí eles fazem essa celebração, essa batucada. Ao mesmo tempo, do jeito que ela descreve, né? Mostra a mão do morto ali caído da cama. A gente não sabe se isso tá acontecendo mesmo, se ele é tipo um zumbi, né? Se ele tá mesmo vivo, voltou. Ou se é só um desejo daquela população de trazer essa coisa, né? De exaltar esse morto como uma transformação. Né? Então fica um pouquinho também uma dúvida fantástica ali, né? É ou não é? Né? Apesar de que no finalzinho o rio borbulha. Bom, mas pode borbulhar por muitos motivos.
Muitos Ainda mais motivos, que tá aquele rio cheio de estava sujeira. morto, George. Tem alguma coisa fermentando ali. Pode ser o último sofá que tacaram ali, que tá borbulhando. E aí ela corta, né? Ela corta o conto, ela não mostra. Nesse momento de tensão também, ela faz aqueles paralelos, né? Que a gente não sabe se ele Sim. tá morto e tal, mas ela fala, não tem muita diferença, né? O sonho, Sim. a morte, o morto espera sonhando, será que ele tá sonhando? Será que ele tá morto? Será que... Eu não sei, eu não vou ficar, porque o padre já sabia do Emanuel, o padre já sabia da grávida, eu não falei nada disso pra ele. Pode não ser, mas eu não vou ficar pra ver. Sinto muito. E ela não faz parte ali, né? Então é melhor sair mesmo, né? Isso é muito interessante, né? Eu vou puxar esse pra deixar de gancho. A gente tem muitos personagens nas narrativas da Mariana Henrique, que são personagens que são descolados, né? São personagens que estão em algum lugar e eles estão em algum lugar completamente descolados do acontecimento, né? A gente tem essa promotora, no próximo Conto do Menino Sujo a gente tem a protagonista que tá ali naquele bairro e ela claramente é uma pessoa com poder aquisitivo maior pra morar num bairro mais tranquilo. As pessoas da família dela falam, saia daí, para de morar aí, é um lugar perigoso, ruim, você tem dinheiro, não fique aí. A gente vai ter na casa dela também a própria dela, que é uma personagem completamente descolada de todos, ela não tem amigos, não tem espaço social, ninguém sente a falta dela quando ela desaparece. Outros E os contos pais que a gente... dela têm poder aquisitivo também, isso é descrito, Sim, né? Exato. a casa tem uma piscina toda chique, não sei o quê. Então são essas personagens deslocadas do seu lugar, né? Tem mesmo. Mostra a desigualdade, né? Isso fica evidente ali. O desigualdade e também um pouco acho que facilita nesse processo do estranho, né? Acho que uma das coisas que a gente falou na primeira temporada também é como o estranho às vezes pode aparecer como essa colagem, né? A gente pega um elemento de algum outro lugar e joga em outro pra ter essa perspectiva do estranhamento, né? Acho que é interessante, eu não tinha prestado atenção nesse elemento dela também. Tem sobreposições, né? Acho que e tem várias, nos outros contos tem mais até. Foi encontrada com a cabeça ao lado do corpo também, e muito violada, pobre Alminha, estava toda cagadinha em volta. Sarita, por favor, pediu Lala. Mas se foi assim, o que você quer que eu diga? É coisa de bruxos. A polícia acha que são traficantes, afirmei. Está cheio de traficantes bruxos, disse Sarita. Lá no Chaco você nem imagina. Fazem rituais para pedir proteção, por isso cortaram a cabeça e a puseram no lado esquerdo. Acreditam que, fazendo essas oferendas, a polícia não os pega, porque as cabeças têm poder. Não são apenas traficantes de drogas, também estão envolvidos no tráfico de mulheres. Mas você acha que tem isso aqui, em Constituição? Estão em toda parte, respondeu Sarita. Sonhei com um menino sujo. Eu saía à sacada e ele estava no meio da rua. Eu fazia sinais com a mão para que ele se movesse, porque vinha um caminhão muito rápido. Mas o menino sujo continuava olhando para cima, olhando para mim e para a sacada, sorrindo, os dentes imundos e pequeninos. E o caminhão o atropelava, e eu não podia deixar de ver como a roda arrebentava o ventre, como se fosse uma bola de futebol, e arrastava os intestinos até a esquina. No meio da rua, ficava a cabeça do menino sujo, ainda sorridente e com os olhos abertos. O Menino Sujo, em As Coisas que Perdemos no Fogo, por Mariana Henriques, editora Intrínseca 2017, tradução de José Geraldo Couto. Eu preciso assumir para vocês e dizer que eu acho que esse conto do Menino Sujo é um conto que me causa muito incômodo. Eu acho que ela consegue me pegar num ponto muito específico. Ele é um conto que eu acho muito bem escrito, mas que eu detesto ler toda vez que eu leio. Porque ele me pega em alguns lugares, não sei, a imagem que ela constrói desse menino, desse bairro, dessa cena, da protagonista, é alguma coisa muito pessoal, assim. A gente tinha aqui em casa, inclusive, minha mãe ganhou de uma amiga dela uma vez, um dos quadros de uma série que ela fez com retratos de meninos em situação de rua. E a gente tinha aqui um quadro bem grande, assim, acho que era um muralzão, que devia ter 2 metros, 2,5 metros, 3, sei lá, era bem grande. E ele ficava no topo de uma escada. E era um quadro que tinha uma proposta toda esquisita, então ela deixou a tela do quadro estendida na rua, fizeram um xixi em cima dele, enfim, tinha toda uma questão bastante específica no quadro. E era um quadro que por muito tempo ele causou um pouco essa sensação de um Heimlich, sabe? De familiar, então a gente via aquele quadro e era uma sensação muito esquisita, assim. Lendo este conto, eu tenho a mesma sensação que eu tinha. Então é uma coisa assim que eu olho e eu fico tremendo, eu acho muito pesado e acho muito difícil, assim. É um conto que eu evito falar muito porque acho ele muito descritivo, é muito visual. A cena dela descrevendo ele andando na rua descalço, pisando no sorvete melado, aquilo tudo eu acho muito intenso, assim. E vocês estavam comentando, né, até
trouxemos outras escrituras que vocês já leram também, de como isso é importante, né, para essa nova onda do horror latino-americano. Nova onda, né? Enfim, essas frases que a gente usa de mercado editorial, circulação de literatura, mas essa produção mais contemporânea, né, que tem sido feita. Eu achei interessante que você estava falando do infamiliar aí, né? E é isso, né? É uma coisa completamente cotidiana, né? Você vê uma criança na rua andando descalço, né? Principalmente numa grande cidade, né? Latino-americana. E ao mesmo tempo é tão incômodo, né? O tanto que talvez a gente evite ao longo da vida, assim, né? Ver de verdade essas coisas, né? E aí ela joga na nossa cara. E aí vem esses estranhamentos. Uhum. E tem muita coisa ali, né? Tem os moradores de rua, tem essas seitas. A ideia de um traficante bruxo me causa muitos arrepios, assim. Né? E se os traficantes virarem bruxos, né? Como é que é? Né? Então E isso aí, né? Como você comentou, essa nova onda faz essas misturas justamente pegando esses elementos que às vezes a gente tenta não lidar, né? Ou na medida em que a gente não está na mesma classe social dessas pessoas, né, que estão ali na pobreza absoluta e tal, como a gente faz para lidar com o dia a dia, às vezes não interagindo ou num aspecto mais assistencialista, sempre de alguma forma ali fora de lugar também, né? E aí elas trazem essas ideias, e não só da desigualdade, da pobreza, né, mas também trata-se muito feminicídio, trata-se de ditadura, de corrupção, de questões ambientais, que tem sido cada vez mais latente também. Tudo isso de uma maneira a tornar isso o que era talvez familiar, porque a gente vai vivendo e vendo essas coisas e não prestando tanta atenção, tornar isso estranho, né? Que era um dos modos que a gente trouxe bastante na outra temporada, né? O quanto o estranho, né? Esse tipo de narrativa é capaz de ressaltar aquilo que às vezes a gente não enxerga no dia a dia, né? E pelo mote do horror, né, da coisa horrível, das transformações, dos corpos estranhos, né? E aí, isso acho que a Mariana trabalha bastante, a questão do corpo, né? Esse que é o nosso tema aqui também, essa temporada. Esse menino, né, ele é um corpo em degradação, já criança, né? Ele é sujo, ele é descalço, ele é machucado, ele é magro. Ao mesmo tempo, ele se comporta mais adulto do que se esperaria, né? Ele já é ali, né, um corpo que foi assaltado, assim, por esse tipo de vida, né? Ele já tem ali toda a violência que ele carrega por nascer dessa forma. E aí tem a mãe, que também é uma viciada e é super magra, mas tem a barriga ali só saltando um pouquinho. Totalmente, ela descreve muito, né, os dentes, os olhos, né, a gengiva dela, quando ela chega perto e tal. E dá pra sentir na protagonista, né, ao mesmo tempo um asco e uma culpa. Quando houve uma aristocracia, e essa aristocracia fugiu por causa, né, das doenças, depois veio outro tipo de aristocracia mais comercial, e esses aí também saíram, porque aí o bairro já estava numa pegada meio degradada, e aí depois vieram outros, e tem essas ondas, né, de ocupação também. E acho muito interessante nos contos dela essas sobreposições de épocas também. Acho que no do Adela fica até mais claro. Mas ela está trazendo um pouco dessa sedimentação do quanto esse horror, né? E tem isso no Rio também ali, né? Do primeiro conto. Esse horror, essa coisa degradante, ela é o resultado de uma sedimentação de várias coisas que foram se empilhando, né? E às vezes alguma dessas coisas antigas meio que aparece ali e vem também como uma coisa infamiliar, assim, né? Algo que já esteve ali que retorna, né? Então é bem interessante. Eu acho que isso várias dessas autoras que têm sido chamadas de novo horror, novo gótico, né? Elas trazem bastante essas questões, a sociedade, a história, as diferenças, questões também às vezes psicológicas, né? De depressão, de enfrentamentos mais cotidianos. Então são temas que nos são familiares e bizarros ao mesmo tempo. Eu gosto muito desse conto, desde a primeira vez que eu li, mas ele é completamente incômodo, não é uma oposição ao que foi falado por vocês, porque é o que a gente discute aqui, dá pra gostar do negócio que incomoda. Sim. E essa... Eu acho que, para mim, a imagem da casa dela é muito significativa, porque ela mora numa casa, que é isso que o Jorge falou, que é um resquício, ela recebe essa casa da família e tal. E é um resquício de tempos passados, né? De
quase glória, digamos assim, daquele bairro que foi se tornando um bairro pobre e perigoso. E tem um momento que ela briga com a mãe, porque ela mora só nessa casa, mas aí ela vai visitar a mãe e ela conta dessa briga porque a mãe acha ruim ela morar no bairro perigoso, e ela fala muito de como se movimentar pelo bairro, né? Então, se você desce do ponto de ônibus na avenida tal, é melhor você pegar um táxi, mas se você chegar mais cedo e souber se movimentar e não fizer cara de quem não conhece o que tá fazendo, você passa de boa. E aí ela dá a entender assim que ela leva uma vida totalmente integrada ali, e ao longo do texto você vê que não é, que tem esse deslocamento que a gente já falou. Então ela já foi assaltada 2 vezes, a casa dela se destaca, então as pessoas sabem quem é ela, que ela mora naquela casa, porque a casa ainda tem um certo cuidado porque é habitada, né? As outras casas que eram outros casarões provavelmente foram sendo mais degradados ou derrubados ao longo do tempo. E ela descreve essa casa, e é uma casa muito grande, muito confortável, muito aconchegante, muito bonita. Ela fala, né, tem um piso antigo, mas que se eu mandasse encerar, ele ia virar uma pista de patins, porque ele é lisíssimo e é de madeira. Então é uma casa muito confortável. Ela fala até que em épocas de muito calor é impossível ela sentir calor em casa, porque a casa dela é muito fresca. E provavelmente em épocas de frio também é uma casa muito aconchegante. Então tem tudo isso e ela mora só. Ela recebe a Lala, que é a amiga dela e cabeleireira, e ela fala que a Lala ama a casa dela. E quando acontece o assassinato do menino que ela acha que é esse menino sujo, e ela fica muito abalada com aquilo, que tem muito essa questão da culpa, né? E ela fala disso. Eu vivo aqui tão bem, tão confortável. Esse menino morava na rua, na esquina da frente, em cima de 3 colchões, junto com a mãe grávida, viciada. Mas eu ia fazer o quê? Eu ia colocar ele em casa? Eu ia ligar pro serviço social? Eu podia ter feito essas coisas, mas ia adiantar? Então ela tem sempre aquela culpa de não saber dar uma solução individual para esse tipo de problema, né? Até que esse menino desaparece e aparece esse menino assassinado, que ela jura que é o mesmo menino, e ela fica muito abalada, e a Lala elas ficam acompanhando no bairro, né? Porque aí a polícia tá lá na frente, e aí tá passando em todos os canais, e elas conseguem ver a movimentação pela janela e pela TV, e aí ela chama a amiga para dormir com ela uns dias, e a amiga, eu acho engraçado que a amiga fala, pode deixar que eu preparo meus aposentos. E a amiga tem aquilo, uma pompa de travesti, a amiga é uma travesti, que decidiu que é brasileira. Ai, amo essa parte. Ela decidiu que ela é brasileira. E então ela é devota da Pombagira, ela tem um altar e tal, e ela fala que ela incorporou tanto isso de ser brasileira que em alguns momentos ela fala em português sem perceber, atende o telefone em português e tal. E aí essa amiga tem toda essa, né, elas vão uma vez por semana, elas se reúnem para ouvir rancheiras e tomar uísque, assim. Aquela coisa bem dramática, que contrasta muito com a realidade desse bairro. Inclusive a convivência delas contrasta. Sim. Quem mais nesse bairro tem esse tempo de uma vez por semana sentar para escutar música e tomar um uísque que não seja no contexto em que o álcool está inserido nessas sociedades, né? Porque ela fala que tem um momento durante a noite que se você passar na praça tal, os adolescentes estão lá bebendo e brigando e quebrando garrafa para matar os outros e tal. E elas estão tomando uísque muito civilizadamente dentro de casa e ouvindo rancheiras tristes. Então, tudo isso contrasta. Ela é designer, trabalha para uma revista. Esse contraste traz essa culpa para a personagem, e para a gente que lê, esse contraste ele traz cores muito vivas. E eu entendo quando o Arthur fala que se incomoda ele, porque uma criança suja, uma criança de rua, já é um incômodo. Porque ao mesmo tempo que aquela criança tá desamparada ali, você não tem o que fazer. Você vai tirar a criança da mãe? Porque no final das contas ela tem mãe. Você não pode simplesmente tirar essa criança da mãe. Você vai simplesmente botar essa criança dentro da sua casa? Não vai. Você vai encaminhar para o serviço social? Mas ela tem mãe, né? Ela tá ali, mas ela tá... Então, todo esse incômodo. E essas cores, assim, a forma como ela fala do bairro, a forma como ela fala da criança, da mãe da criança, é muito incômodo, em contraste com a forma como ela fala da amiga da Lala, da casa, da rotina dela ali, que dentro do possível é muito bom, né? E eu tava falando da briga que ela teve com a mãe. Quando esse menino é assassinado, ela vai passar um final de semana com a mãe, e a mãe fala para ela, deixa de ser maluca, muda de lá, olha que perigo, e não sei o quê. E ela fala que não, e a mãe fala, você não quer mudar daí, sabe por quê? Porque você tá deprimida.
Isso pega muito ela. Porque e aí você vê que, opa, você quer romantizar a sua vida porque você tá deprimida. Então, assim, né, quer fazer a decadente e tal. E ela diz que elas têm uma briga como nunca tiveram. Porque pegou, né? Num lugar ali. Incomodou porque tinha um fundo de verdade. E ela fala isso, assim, talvez ela estivesse certa, assim. Da primeira vez, não sei quanto tempo, que minha mãe fala uma coisa que, ok, eu tive que concordar, mas ela não concordou lá na hora, ela concordou pra si, dentro de casa. E por que procurar este lugar nesse momento, né? Eu estou deprimida e aí eu vou procurar morar num lugar feio, sujo, perigoso, decadente, violento, né? E essa criança, ela representa tudo isso. E não é culpa da criança, ele é só uma criança. E aí ela conta, tem 2 momentos que ela fala desse menino que me pegaram muito, que um é quando ele tá no metrô, que ela falou que evita pegar o metrô para não encontrá-lo, porque ele pede dinheiro e ele tá sempre muito sujo, e ele muito seriamente, quando ele para na frente da pessoa para pegar dinheiro, ele aperta a mão, ele dá a mão pra pessoa apertar. E aí você fica assim, Saída, você não vai apertar a mão do menino? Aquele menino tá sujo, ele tá todo pregado, coitado. E você não vai dar dinheiro? O menino te olhando muito adultinho assim na cara e te estendendo a mão? Ele dá uns santinhos, né? Ele dá uns santinhos em troca de dinheiro. E aí ela fala isso e é uma cena muito incômoda. Fisicamente incômoda, o menino tá sujo. É uma criança também, esse negócio, você vai pegar na criança, sabe? Você vai pegar na mão. E a questão da pobreza do menino, da sujeira, da pobreza, do constrangimento, do não poder fazer mais nada do que aquilo, dar um dinheiro toda vez que encontra. E a hora que o menino aparece na porta dela por livre e espontânea vontade, porque ela já tinha contado anteriormente que um dia ela desceu no ponto do ônibus e o menino caminhou com ela, né? A avenida toda que faltava para ele chegar em casa, para ela chegar em casa e ele chegar na esquina. E ela tentou puxar assunto e o menino não respondeu nenhuma vez. Aí ela desistiu e eles ficaram caminhando em silêncio. Aí quando chegou na esquina, ele olhou para ela e falou assim: boa noite, vizinha. E ela, boa noite, vizinho. E foi. Então o menino sabia quem era ela. Sabia que ela morava naquela casa. Tanto que, quando a mãe some, porque ele acha que a mãe tinha sumido, ele aparece na porta dela chorando. E aí ela pergunta assim, você tá com medo? Ele falou, eu tô com fome. E aí ela dá comida pra ele, que é do que o Arthur falou, do sorvete. Aí ela quer dar uma sobremesa pra ele. E não tem nada, ela leva ele na sorveteria e ele tá descalço. E uma vai o tempo todo assim, por que eu não dei um sapato pra esse menino? Por que eu não... Sabe, tá, eu tenho um tênis, é grande, mas é melhor do que nada. Ou eu podia ter passado na farmácia e comprado uma Havaiana pra esse menino. Então, esses encontros deles dois, que são esses 2 encontros que ela fala, porque aí depois quando ela volta do sorvete, a mãe tá lá e começa a xingar ela, ameaça ela com um negócio que vai rasgar ela, que ela roubou o filho, não sei o quê. E depois a mãe some ali, né? Acho que ela fica meio grilada assim, porra, essa burguesia vai pegar meu menino, eu vou embora. E ela fica muito preocupada e fica muito culpada. Então, é um conto incômodo, visualmente falando, fisicamente, corporalmente incômodo, pela sujeira, por ser uma criança, por ser uma grávida muito violenta. A mãe do menino é uma grávida muito violenta, assim, ela xinga as pessoas, ela fuma crack, ela bebe, ela tá suja na rua, ela dorme num colchão. Então é violenta não só dela ser uma pessoa violenta, mas é uma imagem violenta, uma imagem muito gráfica, assim. Tudo isso é muito forte, assim, é um conto que é tudo muito forte, enquanto ela tá ali meio acastelada naquela casa dela. Ela vê os vizinhos, ela vê essas situações ali do segundo andar, do quarto e tal. E aí tudo isso causa esses incômodos, assim, é muito incômodo, é muito... O fato de ser uma criança, o fato de ser uma grávida, o fato de ser uma mulher que tá contando essa história pra gente. E aí aparecer uma criança degolada e as descrições serem as mais minuciosas desse degolamento. O que aconteceu com essa criança? E a Lala lembrar que já tinha acontecido isso antes, né? E você fica, cara, isso tá com cara de ritual. Aí começa, aí você, puta, lá vamos nós. Então é tudo muito forte nesse conto. Ele é muitíssimo, muitíssimo forte. Sabe onde eu acho onde isso pega também? É uma coisa que você comenta da literatura pornô do sofrimento, né? A gente tem algumas discussões que mostram, né? Que falam sobre o romance realista contemporâneo, né? Dos últimos anos. De como a gente vive nesse momento de hiperconsciência do lugar em que a gente tá, de hiperconsciência das desigualdades sociais, de hiperconsciência dessa problemática econômica, e ao mesmo tempo em que a gente tá hiperconsciente disso, a gente também está superconsciente de uma espécie de incapacidade do sujeito,
de impotência, de não conseguir lidar com isso, né? E aí a gente vê, digo que tá relacionado porque a gente vê esses romances que evitam trabalhar a forma, florear a escrita e pensar na arte e na beleza, porque, pô, a gente tem aí um monte de problema, né? Vou ficar pensando no desenvolvimento estético, quando a gente precisa trabalhar com problemas, aí a gente tem essas literaturas que estão preocupadas, entre aspas, em evidenciar um tipo de problema, ou ser um pouco dessas literaturas que ficam, ai meu Deus do céu, olha como o mundo é horrível, como eu sou horrível, ou o cinismo estadunidense que a gente vê, né? Enfim, uma série de tendências. Eu acho que esse conto do Menino Sujo, da Henriques, ele pega aí, né? Porque a gente tá vendo exatamente isso. Essa mulher com esse poder econômico, com essa percepção, com isso. É isso daí. Com as pessoas que orbitam ao redor dela. E ela fala, né? A Lala gosta muito de ficar na minha casa e ela se diverte, ela desce a escada como se ela estivesse numa cena de filme. Por quê? Porque a gente tá vendo, visualizando essas questões, né? Problemáticas e tal. Eu acho que ela pega aí, porque ela não se esquiva do problema. E ela também não se coloca nesse espaço de eu sou tadinho, o mundo é muito intenso para mim, o mundo é horrível, o cinismo é a solução, né? Ela vai cutucar esse problema, ela vai... E aí? Ela mostra essas contradições, né, da realidade de uma forma bastante chocante, assim, né? Você pensar, bom, é uma criança, então ela é ao mesmo tempo um símbolo de pureza, né? Mas ela é suja. As contradições são muito marcantes. A mulher, ela tem dinheiro e mora no bairro pobre. Ela tem uma casa grande e mora sozinha. A outra, né, o menino e a mãe, eles não são sozinhos, eles têm um ao outro, mas eles moram na rua num colchão. Então ela também olha para isso, né? Bom, eu sou sozinha, essa mãe tem um filho, ela tem uma companhia, né? Ela tem uma amiga que é muito mais pobre, né? Que se prostituía até recentemente. Então, tem contradições ali gritantes, né? E essas contradições não se resolvem. E acho que isso tá aí também um incômodo, né? São contradições que na realidade também não se resolvem. E a gente fica nessa, né? Fica nessas dualidades, assim. Como lidar com a criança que ao mesmo tempo é criança, né? É algo de uma pureza, mas é completamente suja. Né? Que o título do conto já começa assim, né, também. E a gente sente essa depressão nessa personagem, né? Justamente porque ela tá ali lidando com as próprias contradições. O que ela queria ser ali, né? O que ela foi buscar ali naquele lugar, né? Por que ela é sozinha? Por que ela foi para lá sozinha? Né? Tem todo um outro contexto também do o que ela tá representando, talvez, de alguma forma, essa decadência dessa casa, né? Que veio com ela na família, assim, né? E aí é outra contradição, né? Uma contradição histórica também ali, né? Entre o que já foi, o que vai ser, né? O que pode ser. E aí tem as seitas, né? Que também é interessante, assim, porque parece que tem uma divisão no bairro entre uma parte que é dedicada a alguns santos que são, assim, bonzinhos de alguma forma, e uma outra parte perto da linha do trem lá, onde ficam a dedicação ao esqueleto, né? A algo mais sombrio. Então também tem ali uma sobreposição de como se fossem tendências, né, religiosas ali, né, de alguma forma. Só que eles falam, não, mas não é porque tá do outro lado e tem uma caveira que é negativo. Só que ele atende alguns desejos, né? E também não é porque tá só desse lado, né? Talvez como o padre lá do outro conto, né? Que tá desse lado e tem uma vela branca que é positivo só, né? Também tá dizendo de outra coisa ali, né? Então, muitas contradições, né? E acho que isso que vai também fortalecendo dando essa potência desse conto. Pablo e Adela, mas sobretudo Adela, contavam histórias sobre a casa. De onde vocês as tiram? Perguntei uma tarde. Pareceram surpresos, se entreolharam. A casa nos conta as histórias, você não escuta? Coitada, disse Pablo, não escuta a voz da casa. Não importa, disse Adela, nós contamos a você. E me contavam. Sobre a velhinha que tinha olhos sem pupilas, mas não era cega. Sobre o velhinho que queimava livros de medicina junto ao galinheiro vazio nos fundos. Sobre o quintal dos fundos, seco e morto como o jardim, cheio de buraquinhos feito tocas de ratos. Sobre uma torneira que não parava de pingar porque o que vivia na casa precisava de água. Pablo custou um pouco a convencer a Adela a entrar. Foi estranho. Agora ela parecia ter medo. Revezavam-se.
A Casa de Adela, em As Coisas que Perdemos no Fogo, por Mariana Henriques, editora Intrínseca 2017, tradução de José Geraldo Couto. Queria começar esse último bloco compartilhando uma epifania que tive. Que eu compartilhei com a Ana e com o George. Que você acabou com a nossa visão deste conto. Que a Ana carinhosamente chamou de Mindfuck. Eu estava relendo A Casa de Adela e eu tinha... Bom, enfim, para dar um contexto geral, como eu falei, a gente tinha lido Os Perigos de Fumar na Cama no clube de leitura do 30 Minutos antes, e eu resolvi ler também As Coisas que Perdemos no Fogo, porque tinham compartilhado comigo uma impressão de que as duas coisas eram muito diferentes, né, das duas coletâneas, porque As Coisas que Perdemos no Fogo, ele vai para um outro caminho, né? Ele tem essa questão que a gente está dizendo aqui, mais concreta, mais corporal. E o Perigos de Fumar na Cama, a gente tem um outro tipo de desenvolvimento ainda. Como é a primeira coletânea dela, ainda tem um processo para chegar no que a gente vai ver aqui. E eu fui ler esse livro daqui, lia A Casa de Adela, lia os outros textos, e A Casa de Adela ficou muito na minha cabeça. Eu gostei muito desse conto, mas eu gostei desse conto pela perspectiva bastante visual da coisa, né? Eles entrarem numa casa que era uma casa maior do que ela era de verdade. Uma casa que de repente tem cômodos, de repente tem luz, de repente tem pedaços de coisas ali e tal. E achei um conto muito visualmente interessante, muito na proposta ali de como ela trabalha o simbólico da coisa, muito bonito ali, né? A gente acompanha a história das 3 crianças, uma das crianças é sem um dos braços, mas isso não é um problema, essa deficiência não é uma questão definidora da personalidade dela e tal. Então achei muito legal ver se desenrolando e como eles eram unidos ali pelas narrativas de terror, né? Porque, enfim, a dela também era uma pessoa que contava a história de terrores pra ele, né? Ela também era a narradora ali deles, que guiava a história de alguma forma. E aí eu fui reler esse conto agora e eu percebi algumas coisas. A gente tem nesse Perigos de Fumar na Cama 2 contos que são muito curiosos. Um é o que a gente comentou dos garotos desaparecidos em off aqui no plano, porque é uma história de uma moça que trabalha num serviço social de desaparecidos e ela começa a ver umas crianças voltarem, umas crianças desaparecidas, e que são um pouco essa encarnação de problemas sociais também, um pouco nesse caminho do menino sujo, mas um desenvolvimento diferente, mais espiritual, mais sublime, talvez, não sei dizer agora, mas é um conto que eu acho muito bonito nesse sentido de como ele vai trabalhar, como ela vai trabalhar a morte das pessoas, a ascensão delas, o que é o espaço que elas ficam presas ali, enfim. E tem um último conto lá, que é o de Quando Falávamos com os Mortos, e ela faz algumas marcações bem interessantes, porque são crianças ali que tem um tabuleiro Ouija, elas conseguem um tabuleiro Ouija, e elas vão querer falar com os espíritos dos mortos. São grupos de meninas, e aí elas vão falar, vamos encontrar o meu parente desaparecido, que ele sumiu durante a ditadura. E aí elas falam, bom, a gente tem que memorizar os desaparecidos pra gente poder achar mais fácil, né? Porque os espíritos, eles mentem, então a gente tem que mentalizar a pessoa certa. E aí o que elas fazem é que todas elas começam a compartilhar a história de algum desaparecido. E todo mundo tem uma história de um desaparecido, menos uma das crianças. E isso fica ali pendente, né? Porque depois os espíritos vão falar, tem uma pessoa aqui que incomoda, por isso que eles não falam onde estão os corpos. E ela deixa essa suspensão, né? De... Eu não sei como lidar com eles foram levados, eles são desaparecidos, né? Que tem muito a ver com a questão das ditaduras na América Latina, que a gente também conhece, né? Das pessoas que eram levadas e desaparecem. E ela coloca ali também um marcador de descrição de classe também a partir da descrição das pessoas. Se elas são loiras, de olhos azuis, se elas são morenas, onde elas moram. Então uma das meninas, elas não vão pra casa delas pra fazer o tabuleiro Ouija, porque ela mora num lugar tão perigoso e violento que ninguém quer ir pra lá. E ela fala, a gente não tinha dinheiro, mas pra aquele lugar a gente não ia, nem fudendo. E aí eles vão pra casa de outra menina. E aí lá elas conseguem tal, enfim, tem uma coisa com os mortos, e tem a ver também muito com essa questão da ditadura, de quem delatava, quem tinha desaparecido, quais eram as classes sociais, quais eram os hábitos dessas classes sociais, dessas famílias e tal. E aí eu fui lendo isso, fui pensando na história da Casa de Adela. Eu fiquei, gente, mas quando eles entram na casa, a gente vê dentes arrancados, a gente vê unhas arrancadas, não são unhas cortadas, as unhas estão inteiras, são círculos. E aí depois a gente vê a cena dessa moça que aparece com as unhas e os dentes arrancados. Eu falei, gente, aquela casa, ao que tudo indica, era uma espécie de doicode, era um DOPS ali. Me parece muito que era um lugar onde as pessoas foram torturadas. A gente vê os dentes das pessoas. E a criança que vê, ela fala, esse aqui era um dente como o dente do meu pai.
Então, assim, eram dentes muito específicos, não eram dentes de próteses, não eram dentes... São dentes arrancados de pessoas que foram pegas ali no dia a dia e foram tratados, né? A gente vê a descrição da casa como uma casa que foi fechada por alguém, ninguém sabe de onde vem aquela casa, os pedreiros aparecem pra fechar e aí a moça fala, talvez os pedreiros sejam os donos da casa. E ela fala, não, os pedreiros ali eram muito moreninhos, eles não podem ser dono dessa casa aí. Essa casa não é dona deles, eles podem ter mandado. Né? Então a gente tem essa marcação e eu falei, é isso, gente. Para mim, essa moça que desaparece é uma desaparecida política. A gente está visualizando a história de uma casa usada como um centro de tortura. E eu fiquei muito contente de encontrar essa chave de leitura, porque algumas coisas do conto que ficaram soltas fizeram mais sentido para mim ali. Até o Jorge também começou a falar um pouco da questão do braço da menina e tal. A gente começou a pensar um pouco nessas outras interpretações. A Ana também falou da questão de como era o estado da casa, a grama sempre cortada, né? De como era a manutenção daquilo, uma tintura de sangue seco, enfim. E eu acho que esse conto vai dialogar com uma outra tendência que existe na obra da Mariana Enríquez, me parece, que é essa questão do corpo também, do desaparecimento enquanto essa impossibilidade, como esse corpo suspenso, esse corpo torturado, esse corpo mutilado, esse corpo dos desaparecidos, né? Acho que o Menino Sujo tem um pouco disso também, né? Porque existe um momento em que o corpo dele desaparece. Bom, se não é ele que está aqui, onde ele está? Cadê este corpo? Onde está esse menino, né? Nesse quando a gente falava com os mortos também, os garotos desaparecidos também. Então, esse corpo dela também aparece tanto na tortura, quanto no corpo suspenso, do que a gente entende, né? Das pessoas que desapareceram, foram levadas e não têm corpos, não têm memória, elas não têm essa materialidade para ter essa perspectiva e essa manutenção. Fazendo essa comparação da primeira vez de ter lido e agora, porque eu li antes e agora a gente, com a escolha, né, com o podcast, a gente releu. Não sei se o Jorge releu também, né? Sim. Estamos em momentos de releitura. E quando a gente lê uma coisa com um objetivo e você já conhece, a gente já falou muito disso aqui, né? De você primeiro saber para onde o texto está te levando e depois você saber para onde você quer olhar. Então a gente já entra de novo nesses contos com esse olhar, né? Do que a gente vai discutir. Então algumas coisas chamam mais a atenção. E foi mais ou menos a mesma coisa com o Arthur, assim. Da primeira vez eu gostei muitíssimo. Mas a minha chave de leitura foi pro lado do estranho, né? Daquela menina. Já tem o fato da menina não ter braço e você não sabe por que não tem. Porque os pais falam que ela nasceu assim e ela fala que não. Que os pais estão mentindo, que ela sofreu um acidente. Foi um cachorro. Mas também tudo dá indício de que é mentira dela, assim. Ela inventa história. Toda vez que alguém pergunta, ela conta uma história diferente. Porque ela era muito espertinha, assim. Também tem isso, dela ser muito sassy. Eu gosto muito que eles falam, né? Que na escola ela era meio deixada de lado por conta da deficiência. E ela não tinha o braço esquerdo, mas ela tinha o que a autora a narradora chama de apêndice, né? Ela tinha um pedacinho de músculo ali que meio que ela consegue mexer aquilo. Então, quando ela via que alguém estava incomodado, ela estava ao lado de alguém que estava incomodada com aquilo, às vezes estava meio enojado, ela encostava bem pertinho da pessoa e ficava ali até a pessoa começar a chorar. Então, a Adela ótima, simplesmente ótima. Essa amizade, né, que ela desenvolve, a Adela era uma menina da idade da narradora, porém ela era uma amiga mais próxima do irmão, que era um pouco mais velho. Então, eu acho que isso já mostra que ela era uma menina mais ligada, assim, ela era mais atrevida, ela gostava de filme de terror, ela ia na frente, ela mentia, então ela era mais despachada, assim. Tem uma hora que a mãe dela, da narradora, né, fala, não, você não vai ver filme de terror. Mas a dela vê, e a mãe fala, problema dos pais dela, que deixa ela ver, você não vai ver, não. E o pai fica assim, o seu irmão vai ver porque ele é homem, não sei o quê. Ainda tem essas questões cotidianas que apontam para uma normalidade, né? Ali eram crianças, eram os pais ali convivendo. Ela fala dos aniversários da Adela, que a casa ficava muito bonita, muito enfeitada e tal. Apesar dela não ter amigos, essas festas eram feitas. O pai dela trazia os brinquedos dela dos Estados Unidos e tal. Então aponta para uma normalidade, embora a gente tenha esses dois elementos de estranheza, que é o fato dela não ter um braço e ela não tem o braço esquerdo, né? E aí ela ainda fala assim, por sorte ela não era canhota. O fato dela claramente ter uma condição de vida melhor. Ela fala assim, poxa, eles tinham um jardim em casa e nossas casas eram caixotes quadrados de tijolo, assim, não eram casas com design. E a casa da Adela tinha jardim, tinha
piscina, tinha vitrais, então tem esse deslocamento já aí. E ela mora nessa casa que ela fala que é uma casa de contos de fadas, mas ela gosta de filmes de terror. Então ela é uma menina que encara essas coisas, ela encara o medo, ela encara o estranho, ela encara o desconforto. E acho que é isso que faz com que o irmão, o Pablo, goste tanto dela, né? E o Pablo fica deprimido depois da morte da dela e, eventualmente, aos 20 e poucos anos, ele se mata, ele se joga na linha de trem. E a irmã teve que identificar o corpo, então tem essas cenas muito fortes, assim. Então eu já tinha gostado desses aspectos desde o início. E aí agora eu reli e gostei mais. Dessa vez eu achei mais terrível, assim, a coisa da casa, isso de ouvir a casa falar. E aí dessa vez eu reparei numa coisa que eu não sei se da primeira vez eu reparei, mas ela fala umas 2 ou 3 vezes assim, essa casa era uma casa abandonada na rua. Dizia-se que os velhinhos que moravam lá tinham morrido e os filhos estavam brigando pela herança, então a casa estava meio fechada há muito tempo. E eles descobrem essa casa porque um dia a protagonista tá indo, o Pablo, o irmão, e a mãe ao supermercado, e a mãe passa e dá uma corridinha na frente dessa casa. Aí eles ficam assim, ué, por que você fez isso? Aí a mãe, eu tenho medo dessa casa, acho essa casa meio esquisita e não sei o quê. Olhando agora pela lente do Arthur, com certeza a mãe sabia, né, o que era aquela casa. E aí eles ficam automaticamente fascinados com essa casa. Automaticamente. E aí quando eles fazem um plano de ir lá visitar essa casa, a primeira vez, a protagonista fala assim, que era uma casa abandonada, as janelas estavam cerradas, as portas estavam cerradas, estavam fechadas com tijolos e tal. Você via que era um tijolo colocado depois. Não tinha mais jardim, as plantas estavam mortas, mas a grama estava cortada. E ela falava que era uma grama esturricada, uma grama amarela e tal. Era um mato que estava cortado. E ela falava, que estranho, é como se alguém viesse aqui cuidar exclusivamente disso. A hora que o Arthur falou que a casa era um centro de tortura, primeira coisa que veio na minha cabeça, puta merda, a grama cortada. Claro que tinha, óbvio que tinha gente naquela casa. Isso da casa contar histórias, né? O que aquelas crianças estavam ouvindo. E a protagonista, por ser muito novinha, ela não percebia essas coisas, né? Ela não percebia, sei lá, os sussurros dentro da casa, ou os gritos, ou mesmo sendo gritos, eram gritos longe, sei lá. Então, é um conto do qual eu já gostava muito. Essa camada de mistério do que diabos aconteceu aqui, como que essa menina sumiu. E quando o Arthur trouxe essa leitura, parece que fechou com muita rapidez tudo que estava na minha cabeça. Minha reação na hora foi dar um gritinho, literal, quando eu li a mensagem do Arthur. Caramba, eu dei um gritinho, literal, assim, de puta, era isso, assim, sabe? Quando fecha, não é assim antes já estava resolvido na minha cabeça. Ora, que mistério, né? Mas que estranho, que sensação, que casa... A protagonista fala, assim, que depois de anos ela ainda não tem coragem de ir lá. Ela não tem, assim, ela já se preparou algumas vezes para ir nessa casa e ela não tem coragem porque ela não quer descobrir o que tem lá. Porque que lá agora é só uma fachada, né? Porque lá agora é só uma fachada. E aí, então, sabe quando tudo isso que ela deixa muito claramente ali no conto e você passa por isso, e depois você entende essa chave de leitura, você volta e isso sai destrancando tudo? A grama, ou ela não querer ir lá de novo porque ela não tá preparada, a casa falar com as crianças, essa menina ter entrado e não ter conseguido sair. Eles dão depoimentos pra polícia e falam, era um lugar muito claro, era um lugar muito... tava limpo. E a polícia fala assim, não... Essa casa está demolida por dentro, ela está muito cheia de poeira. A história dos livros de medicina. E a polícia não acredita na versão deles. A mãe dela fica muito desesperada e fica falando com as crianças, me contem o que vocês viram. E elas já contaram o que elas viram. Mas a polícia não aceita, porque o depoimento, porque não, essa casa está demolida por dentro. Essa casa não tem ninguém, essa casa está escura, a luz está cortada há muito tempo. E não foi nada disso que eles viram. E está tudo ali no conto, tudo. E é muito legal
Outras duas coisas que casam com isso que você disse, que é o fato de que eles falam, né? Ela ficava ali no quintal e ninguém olhava pra ela, ninguém olhava pra casa, ninguém nem virava o olhar pra pensar no que poderia estar acontecendo ou não na casa, né? No que poderia estar rolando. Aquelas crianças estarem sentadas na calçada lá, olhando pra dentro. É uma acostumar de não vou olhar, não quero saber o que tá ali, não vou me envolver com aquilo. E uma outra possibilidade que ela coloca, né? Que ela... Eu não sei se a gente viveu outra coisa mais assustadora, se a gente viu outra coisa bizarra e a gente simplesmente esqueceu, porque depois volta, né, a imagem dela torturada, mutilada ali. E ela fala, não sei se a gente esqueceu, mas isso foi o que a gente viu. Se era ou não, eu não sei, mas era isso que tá na nossa memória. Que o irmão fala, né, e ela... Porque ela começa o conto falando assim, todos os dias eu penso em Adela. E lá, depois que a gente sabe tudo o que aconteceu e sabe o que aconteceu com o Pablo, irmão dela, ela fala que o Pablo sonhava com a Adela. E nesses sonhos ela estava sem dentes, ela estava sem unhas, as mãos dela sangravam. Então assim, o que essas crianças viram? E que elas viram e que elas bloquearam automaticamente, porque quando elas saíram da casa, elas já não conseguiam se lembrar. Oh, senhor. Pra mim, o conto, até a mensagem do Arthur, era uma coisa meio Stephen King, assim, né? Uma casa maldita ali, né? Uma casa mal assombrada, umas crianças meio estranhas, uma comunidade também meio estranha, coisas que apareciam, né? Aí um mistério, alguém que some... Um suicídio, a linha do trem ali, né, também. E aí agora, eu tava relendo aqui uma partezinha e eu vi que desde quase do comecinho isso tava na nossa cara, porque ela diz assim sobre o irmão. Primeiro ela tem uma parte que ela fala que elas ficavam conversando ali de costas pra vidraça da sala e que tinha sombras. E que ela não sabia o que eram essas sombras, mas a dela sabia, né? E o irmão que ela não tem certeza se sabia, mas porque ele escondia muito bem. Então já tinha alguma coisa passando por trás. E aí ela fala da morte do irmão. Ela diz assim, ele soube esconder até o final, até seu último ato. Até só restarem dele aquelas costelas expostas, aquele crânio destroçado e, sobretudo, aquele braço esquerdo no meio dos trilhos. Igual da dela, né? Tão separado do corpo e do trem que não parecia produto do acidente. Do suicídio, continuou chamando de acidente o seu suicídio. Parecia que alguém o levara até o meio dos trilhos para exibi-lo, como uma saudação, uma mensagem. Ou seja, ele foi morto. Tava tudo ali, desde o início. Ele sabia também, né? Mas só que ele escondia melhor. E por saber, alguém o matou. E arrancou-lhe o braço. É isso. Eu gosto muito da sua interpretação, Jorge, se você quiser falar um pouco mais, de que você também começou a mandar das possibilidades do braço, né? E que a gente começou a pensar do porquê o esquerdo, porque ela fala não é canhota. E que isso pra mim dialogou diretamente com a Ana, porque quando eu li as duas vezes eu fiquei, mas que diferença faz se o brinquedo é estadunidense? O que a gente tá pensando aqui? É só um marcador de classe? Aí eu comecei a pensar nas relações da própria ditadura, né? Que tem ali, dos financiamentos e tal, porque a dela também tinha brinquedos estadunidenses, né? Ela também recebia coisas de fora. Fiquei pensando tudo isso. E por que o pai dela ia tanto aos Estados Unidos? Né? Acho que primeiro tem a questão de que desde o começo eles deixam claro que a família dela tem mais dinheiro, né? Eles iam à casa dela, tinha piscina, tinha os brinquedos importados, né? E assim, o conto deixa também claro que é uma época bem anterior, ali anos 70, né? Alguma coisa desse tipo. Então, que era provavelmente a época de ditadura ali, né? Dos vários momentos de ditadura da Argentina. E aí vem as contradições, né? Porque a Mariana Enríquez não deixa as coisas claras, assim. Pode ser várias coisas. Poderia até ser só um conto de Casa Mal-Assombrada. Sim. Né? Mas pensando sobre o braço, a gente ficou pensando assim, bom, ela não tem o braço esquerdo. E até ela fala, a narradora fala assim, bom pra ela que ela não era, né, canhota. Então, assim, o que quer dizer ela não ter a esquerda? Né? Aí, pensando politicamente, será que é porque ela tinha, né, junto com a família dela ali, que tinha posses e influência dos Estados Unidos, ela pendia para a direita, né? Ou outra interpretação quase oposta, assim. Será que ela é uma representante de uma geração que já nasceu com essa, né, parte esquerda do mundo já cortada de alguma forma? Porque socialmente ali, né, a direita estava prevalecendo, né? Então, de alguma maneira, até culturalmente, o lado esquerdo já estava fragilizado, né? Só que aí também cortam o braço esquerdo do irmão, né? E aí se mostra que, bom, eles estavam cortando esses braços, né? Esse lado esquerdo na marra, né? Estavam arrancando as unhas, estavam tirando os dentes, né? Então tem também esse outro lado, né? De que tinha ali
né, uma ação para cortar, né, esse lado da sociedade. E de alguma maneira tentar fazer com que ainda assim fosse muito legal, porque tem os brinquedos dos Estados Unidos, tem a piscina, tem não sei o quê, e ela, apesar de ter um lado amputado, ela vivia ainda muito bem, né? Porque ela tinha um cotoquinho, né? Tinha um cotoquinho da esquerda ainda tava lá. E tinha um pouquinho que incomodava, causava uma repugnância. Só um pouquinho. E é justamente o pouquinho que faz ela ser incômoda, né? Porque era o pouquinho que ela encostava nas pessoas. Né? O pouquinho da esquerda que sobrava nela, né? Era o que incomodava os outros, né? Né? Não era tanto o fato dela não ter o braço, era o fato dela ter o cotoco. Né? O cotoco, E o irmão sobrar o braço esquerdo como se fosse um aceno, né? Uma mensagem. Né? Uma mensagem. Nossa, eu não acho que é fortuita a escolha do esquerdo ouvindo o George agora. Eu acho que a primeira vez que eu li, mesmo não tendo pensado por esse lado político, eu já achei interessante ela ter chamado a atenção para o fato de ter sido o braço esquerdo. Mas aí eu acabei fazendo essa ligação no final. A ela faltava o braço esquerdo e do irmão só sobrou o esquerdo. Eu achei que ele tinha feito essa rima de narrativa, assim, O que é possível também, né? Também é uma leitura. Mas é possível Chaves, as duas coisas, né? Domesticar nada, exato. Não é nem um pouco didático, né? É uma coisa que nos envolve ali nessas contradições, nessas possibilidades de interpretação, que é o que a gente sempre vive ressaltando, que é o legal do estranhamento, né? Que Isso. Tá em aberto. A gente fez uma leitura, né? Uma proposta aqui que tem uma espécie de respaldo, mas que não é uma chave, não é uma analogia, não é uma metáfora. A gente tá Se não for, não quero saber. Mas eu acho que pra gente fechar o episódio é um pouco parecido com o que a gente discutiu no episódio do Cortázar, da Casa Tomada, né? A gente tem a interpretação política, a gente tem a interpretação do sonho, a gente tem uma série de interpretações do que é aquela casa ali. Aquela casa, como eu disse pra Ana no episódio recente, com um cheiro de dinheiro velho. Inclusive dá pra fazer tranquilo uma interpretação psicológica aqui, né? Uma interpretação mais simbólica, né? E tudo mais. Muito bem. Então a gente vai ficando por aqui no fim desse episódio sobre os corpos políticos de Mariana Enríquez. Acho que ficou bastante claro as perspectivas todas agora no final do episódio do porquê os corpos políticos. E fica a sugestão para você encontrar a gente no próximo episódio, daqui 15 dias, que é o de Corpos Cicatrizados e os contos de Irka Barrios, que vai dialogar um pouco também com esse gancho que a gente deixa aqui para vocês. São os contos Sandra Não Tem Dedos e Cláudio Miro na coletânea de contos Vespeiro. Vocês podem encontrar todos os episódios, os que já foram e os que vêm aí, na nossa página do Apoia-se, que é apoia.se/leitura estranha. O link tá aqui no comentário, na descrição do episódio, né? Vocês podem também acessar para ver as nossas redes sociais e para colaborar com o podcast, para que a gente possa continuar existindo, produzindo material, conseguindo pagar os custos de produção e do nosso trabalho. E também temos algumas metas ali para vocês. Recomendo que vocês também confiram os guias dos próximos episódios, porque a gente tem mais 2 episódios com contos e mais 2 episódios que são romances maiores. Então, se vocês estiverem acompanhando a gente, vale checar lá para já colocar a leitura no cronograma de vocês. A gente fica por aqui, agradecemos a sua companhia e nos vemos na próxima quinzena para mais uma Leitura Estranha.